Olá, nação azulina! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Chaves Gemista para a gente conversar com vocês, pessoal, a respeito da escalação do Clube do Remo prévia para este jogo contra o Volta Redonda amanhã no Mangueirão, com expectativa de mais de 40 mil torcedores no Colosso do Bengola. E a gente inclusive vai trazer aqui, além da provável escalação, a parcial dos ingressos para este jogo diante da equipe do Rio de Janeiro, que pode valer, quem sabe, a liderança para o Leão na Série B nesta 9ª rodada. Também quero conversar sobre uma proposta que o atacante Ítalo recebeu aí, que pode estar deixando o Clube do Remo nos próximos dias, além também da gente conversar sobre uma nota oficial que o Clube do Remo lançou nas redes sociais a respeito do estacionamento. A gente vai conversar bastante sobre isso aqui com todos vocês. Antes, eu peço muito que vocês deixem o like aqui no vídeo, é muito importante para que ele chegue no máximo de azulinos espalhados pelo Brasil e pelo mundo. É só clicar no botão gostei, que assim o YouTube consegue entender o quanto que vocês estão aprovando aqui o nosso trabalho. A meta para este conteúdo aqui, mais uma vez, é de 1000 likes. Verifique também a tua inscrição aqui no Chaves Gemista. Lembrando, chegando na marca dos 40 mil inscritos, tem sorteio de mais 2 camisas do Leão para vocês aqui no canal. Vem com a gente! Bom, galera, eu já quero começar a conversar com vocês sobre uma nota oficial que o Clube do Remo lançou em seu site a respeito do estacionamento, porque muita gente ficou com dúvidas aí a respeito da venda desse ticket de estacionamento. A galera não estava achando o link, né, aí para venda deste estacionamento, e muito ficou na dúvida em relação, por exemplo, ao que vai acontecer lá no nosso estacionamento do lado A, que é justamente aquele show que está programado, né, para acontecer ali, daquelas espécies de cantores, enfim. Galera, é o seguinte, o Remo lançou, né, uma nota oficial explicando sobre a gerência do estacionamento para o jogo de amanhã. Vamos lá a essa nota oficial. O Clube do Remo informa que exclusivamente para este jogo contra o Volta Redonda não possui responsabilidade pela administração, controle ou operação do estacionamento do estádio Mangueirão. O serviço nesta data será explorado por terceiros que já haviam antecipadamente fechado acordo com a CEL, sem qualquer vínculo contratual ou operacional envolvendo o Clube do Remo. Portanto, eventuais cobranças, danos, furtos no local são de inteira responsabilidade dos operadores do serviço. Recomendamos os torcedores que fiquem atentos às condições oferecidas pelos responsáveis pelo estacionamento e adotem as precauções devidas e cabíveis. Bom, em relação a essa nota aqui, está mais claro do que nunca, né, que a responsabilidade é da CEL, que terceirizou esse serviço para outra empresa, né, e da própria empresa. A dica que eu dou a todos vocês, pessoal, de verdade, a dica que eu dou assim como amigo mesmo, tentem não ir amanhã de carro particular, ou se vocês forem de carro particular, tentem estacionar em qualquer outro lugar que não seja lá no Mangueirão, tá? Para vocês não sofrerem dor de cabeça com isso. Até pelo fato da Polícia Militar, pelo que a gente está sabendo aí, criar uma operação para evacuar o estacionamento o mais rápido possível por conta desse show que vai acontecer no Mangueirão. Então amanhã, chama 2, 3 amigos, racha aquele aplicativo, né? Aquele carro de aplicativo. Se você não morar tão longe do estádio, tiver condições de ir de ônibus, vá de ônibus, ou vá de carona, estacione em outro lugar. É melhor, gente, é melhor para você não bater cabeça com tudo isso que está acontecendo aí em relação a este jogo. O Remo tentou mudar o jogo para domingo, mas como eu disse, a CBF não aceitou. E por conta aí de todo esse problema que o Mangueirão, né, acabou aí tendo para este jogo, marcando um show no mesmo dia, no mesmo final de semana que tinha uma partida marcada, só podia dar nisso, só podia dar nesta dor de cabeça
para o torcedor azulino e para o próprio clube, né? Inclusive eu acho que o Remo tentou mudar o dia justamente para tomar conta do estacionamento também, né? E sabe ele ganhar alguma coisa em cima disso. Mas enfim, é sempre uma polêmica esse estacionamento. Tomara que o torcedor consiga chegar tranquilamente e ir embora tranquilamente para sua casa também. Por isso que é muito importante, né? Chegar cedo no estádio. Falando em chegar cedo, gente, recado muito importante mais uma vez para vocês. Vocês viram aí, né, no Instagram da Maior do Norte, a Remoçada, que teremos mosaico. Teremos mosaico neste jogo contra a equipe do Volta Redonda, mosaico de placas. Não teve mosaico na final do Parazão contra o rival, e acredito que vai ser uma forra aí para a torcida, né, esse mosaico. Inclusive tem grupos de torcedores se organizando para participar da montagem dele. E teremos mosaico no próximo sábado. Hoje, algumas informações que eu recebi em relação a essa parcial de ingressos é de que nós estaríamos ali na faixa dos 26 aos 30 mil confirmados. Até o momento que eu estou gravando esse vídeo, eu acredito que já chegamos nos 30 mil ingressos garantidos, né? Tanto ingressos vendidos, sócios torcedores, que a gente sabe também que tem ali um número interessante que vai, gratuidades e a famosa meia entrada. Então acredito que já batemos os 30 mil e acredito que amanhã a gente fica em torno dos 35, 40 mil torcedores para este jogo contra o Volta Redonda. Lembrando que ontem terminou a promoção dos ingressos e a partir de hoje os ingressos já foram para R$50 o lado A e R$40 o lado B. R$100 as cadeiras lado A e R$80 as cadeiras do lado B para você comprar para este confronto contra a equipe do Volta Redonda. Gente, falando sobre o Volta Redonda, um pouquinho aqui com vocês, o time do Rio de Janeiro está cheio de desfalques, pessoal, cheio de desfalques. É uma equipe que tem vários jogadores que passaram pelo clube do Remo. Tem lá o Wellington Silva, lateral direito, que foi nosso lateral naquela Série B de 2021. O Wellington Silva não vem para Belém, tá? Se eu não me engano, está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. O Lucas Tocantins, atacante, que vem sendo opção de segundo tempo, ele é dúvida para esse jogo, mas provavelmente não vai atuar contra o Leão Azul. E também por lá o Matheus Lucas, aquele centroavante que mal jogou no Remo ano passado, né? Depois foi negociado com o próprio Volta Redonda, foi campeão por lá no passado na Série C. Ele também está fora aí do confronto de amanhã contra o Leão Azul paraense, está numa transição, né? Aí de uma lesão que sofreu. O Bruno Barra também está fora, um jogador bem experiente, identificado com a equipe do Volta Redonda. O PK também está fora, um camisa 10 da equipe do Rio de Janeiro. E o MV, né? Quem não lembra do MV? Aquele atacante que o Remo chegou até a negociar ali no início do ano, né? Chegou a namorar com o MV para uma contratação. A torcida do Remo queria muito que ele viesse, mas ele está sem atuar desde o mês de abril. E está no período de transição depois de uma lesão muscular grau 2. Então o MV é desfalque, ele que nem estreou ainda pelo Volta Redonda na Série B do Campeonato Brasileiro. Voltaço que está na zona de rebaixamento, 17º colocado, vem pressionado para esse jogo contra o Remo, treinado aí pelo Rogério Corrêa, que inclusive, para quem não sabe, foi jogador do clube do Remo, era zagueiro do Remo em 2009, jogou no rival também, e vem construindo uma bonita história como treinador do Volta Redonda, campeão da Série C do ano passado, mas que vive um momento realmente delicado. Time carioca que já está aqui na capital paraense para este confronto de amanhã diante do clube do Remo. E claro que amanhã a gente vai falar um pouco mais sobre o Voltaço. Quero até agradecer aqui meu amigo Matheus Cisnandi, lá da VRTV, que trouxe as informações para a gente aqui do Voltaço, adversário do clube do Remo amanhã no Colosso do Bengola. Galera, bora conversar um pouco sobre o clube do Remo. O Leão Azul que encerrou a sua preparação para este confronto contra a equipe do Volta Redonda, né? Inclusive hoje teve a coletiva de imprensa com o Daniel Paulista. Ele comentou ali, né, sobre a questão envolvendo a contratação do Matheus Davó. Ele disse que realmente tem interesse do Remo na contratação do Matheus Davó, mas que ele está por fora das questões de negociação. Claro que ele não ia chegar, né, e confirmar, não, está fechado com o Matheus Davó, sem tudo ser assinado, mas existe já o acordo entre o Remo e o próprio jogador por empréstimo para vir lá do Mirassol, tá? Então o Matheus Davó deve realmente reforçar o clube do Remo aí na sequência da temporada. Mas algumas fotos que a gente viu hoje nas redes sociais animaram o Fenômeno Azul, principalmente do Janderson, né, treinando ali com o elenco.
Ele treinou bem durante a semana, apesar de ter passado por um momento de recuperação também física, né, gente? E, segundo as informações que a gente recebeu hoje, o Janderson vai para o jogo de amanhã, já como titular. E, inclusive, já tem uma escalação prévia do Clube do Remo aí para a gente comentar, que seria a seguinte: Marcelo Rangel no gol, na lateral direita, Pedro Costa e não o Cadu, né? Até achei estranho, porque o Pedro Costa nem entrou no último jogo, quem entrou foi o Cadu. Na zaga, o William Klaus e o Reinaldo. Na ala esquerda, o Sávio. No meio campo, Caio Vinícius, Pavani e Pedro Castro. No ataque, Pedro Rocha, Adailton e Janderson, tá? Esta seria aí a escalação do Clube do Remo, voltando para um esquema ali do 4-3-3, tirando um zagueiro, no caso o Ivan Alvarinho iria para o banco de reservas, e o Janderson retornando à equipe. Como amanhã eu acredito que o Volta Redonda vem para jogar por uma bola, para tentar sair daqui de Belém com um empate pelo menos, eu acredito no jogo que o Remo vai ter mais a posse de bola e vai ter o controle do jogo. Então é muito importante esse retorno do Janderson, é muito importante esse meio campo que o Daniel vai colocar em campo. Inclusive alguns torcedores ontem, quando a gente participou lá do programa do Cachado, aliás, quero agradecer a todos vocês que assistiram, foi muito bacana, uma realização de um sonho para mim ter acompanhado e participado do programa do Paulo Cachado ontem. Os torcedores estão aí comentando de que o Daniel poderia dar oportunidade para o Regis, já como titular. Só que o Regis ainda está passando por um processo de adaptação e de recondicionamento físico. Então o Regis vai começar a entrar um pouco mais de minutos, mas ainda não está preparado fisicamente para começar os jogos do Clube do Remo como titular. Então por isso que eu acredito que o Daniel, com calma, vai colocando ele aos poucos no time do Leão Azul Paraense. Então essa é a provável escalação do Remo. Eu particularmente gostei dessa escalação. Só mudaria realmente a direita, eu colocaria o Cadu no lugar do Pedro Costa, mas de resto aqui eu acho que tá ok essa formação. O Daniel dando um pouco mais de equilíbrio ao time, mas colocando o Remo para jogar para frente diante da equipe do Voltaço. Caso não dê certo, que a gente torce para que não aconteça isso, obviamente, ele tem a estratégia de traçada, né, com a sua comissão técnica para corrigir durante o jogo também. Claro que amanhã vai ser muito importante o apoio do torcedor, o apoio do Fenômeno Azul, que vai lotar as arquibancadas do Mangueirão. Hoje tem Goiás e Ferroviária. Se o Goiás tropeçar e o Remo vencer o Voltaço, o próprio Vila Nova também não vencer o Cuiabá fora de casa, o Remo pode terminar a rodada na liderança da Série B em caso de vitória contra o time do Volta Redonda. Então, é óbvio, além de ganhar o Voltaço, é secar aí os nossos adversários na rodada. Galera, uma informação agora sobre mercado da bola, tá? O centroavante Ítalo do Clube do Remo, que ontem a gente comentou aqui com vocês, né? Naquela entrevista que o Sérgio Papelin deu ao Paulo Cachado na Rádio Clube, de que o Ítalo e o próprio Gabriel Martins têm possibilidades aí de deixar o Clube do Remo. Hoje, o jornalista Lucas Rossafa, lá de Campinas, ele trouxe a informação de que o Guarani oficializou uma proposta pelo Ítalo, tá? O Guarani queria inclusive um atacante lá da Ferroviária, se não me engano era o Ronaldo, o nome do atacante, acabou não evoluindo com esse atleta, e o plano B seria o Ítalo para reforçar aí o Bugre, que está numa situação bem delicada no Campeonato Brasileiro da Série C, tá? Inclusive na zona de rebaixamento o Guarani. E o contrato do Ítalo com o Guarani iria até o fim do Campeonato Paulista de 2026, tá? Então seria uma espécie aí de um contrato um pouco mais longo e não só até o fim da Série C deste ano. Então o Ítalo provavelmente deve sair realmente e jogar a Série C do Campeonato Brasileiro pela equipe do Guarani, já que no Remo ele não tem tido oportunidade, não tem entrado aí com tanta frequência, né? E o atleta quer jogar também, né? Já foi até já até repercutiu isso de que o jogador quer estar atuando para, obviamente, não ficar esquecido aí na carreira. O Ítalo, que foi muito importante ano passado, inclusive marcando o gol do acesso contra a equipe do São Bernardo, mas neste ano de 2025, principalmente na era Daniel Paulista, não ganhou muitas oportunidades e está aí no banco de reservas do Leão Azul Paraense. Beleza, galera? Pessoal, mais uma vez eu peço muito que vocês deixem o like aqui no vídeo e mais uma vez agradecer a todos que acompanharam ontem o programa do Conversa com o Leão com o Cachado.
Quero agradecer a todos que mandaram mensagem, que mandaram abraço, né? Que gostam do nosso trabalho. Pô, ontem eu realizei um sonho, gente, de participar de um programa com o meu ídolo Paulo Cachado, um cara que é referência aí na comunicação do Clube do Remo. E se ontem a gente foi convidado é porque vocês do outro lado dão toda essa credibilidade para o Chaves Remista. E um pedido sempre especial a todos vocês. Toda vez que vocês verem passar aqui embaixo, né, a barra dos patrocinadores, ou quando eu estiver falando dos próprios patrocinadores, dê essa moral pra gente. Assistam o conteúdo completo, é muito importante, gente, para apoiar não só os nossos patrocinadores que apostam no nosso trabalho, como também dar essa moral para mim, né, que venho aqui conversar com vocês. Então é um desabafo, mas é uma gratidão também a todos que acompanham o meu canal e a todas as marcas que acreditam aqui no Chaves Remista. Tem muita coisa boa vindo aqui no canal, se Deus quiser, ainda em 2025. E mais uma vez, muito obrigado a todos, beleza? Deixa o teu like, verifica a tua inscrição, comente os assuntos desse vídeo, que em breve a gente retorna para falar mais sobre o Leão Azul Paraense. Tamo junto, valeu!